Amém. Então, irmãos, com esse retiro aí dos líderes, eu fiquei com essa responsabilidade hoje de repartir alguma coisa aqui com vocês. E eu posso dizer, sim, com toda a fé, que eu tenho convicção que Deus quer falar conosco hoje e que Deus quer tocar em pessoas aqui hoje. Eu estou convicto disso. Isso que eu vou repartir com vocês vem sendo assim, construído, posso dizer, ao longo de 15 dias, dos últimos 15 dias que se passaram. E a peça, talvez, central dessa história seja justamente esse meu amigo que eu falei com vocês. Eu tenho um amigo, a gente estudou junto na época do ensino médio, e depois, ele sempre me acompanhou, né, desde o ensino médio. A gente depois passou na mesma época para estudar na faculdade de engenharia, e posteriormente ele também veio trabalhar no mesmo lugar que eu trabalho hoje. Só que há cerca assim, de 3 anos, esse meu amigo ele se envolveu, né, com drogas, com diversas outras coisas. Ele entrou, né, nesse vício. E desde então a vida dele só decaiu, né? E aprove a Deus, né, que eu encontrasse ele de novo nesses dias, né? Por aquelas coincidências que só Deus explica. Mas eu encontrei ele. E desde então eu tenho começado a visitar ele de novo, a estar com ele. E foi engraçado assim, porque na primeira vez não, porque eu já o conheço há muito tempo, ele já andou inclusive aqui com a gente um tempo. Mas agora recentemente, nesse tempo recente, na primeira visita que eu fui fazer a ele, sinceramente eu não estava bem. E o engraçado foi que ele foi colocando as coisas para fora, né, lá que ele estava vivendo, as dificuldades dele, o que ele estava sentindo. Só que ao mesmo tempo que ele falava, eu pensava assim, meu Deus, eu tô vivendo tudo isso daqui que ele está falando. Não exatamente no mesmo pecado, né, nas drogas, mas eu me vi nele. E foi muito interessante porque naquele dia Deus falou profundamente comigo, tinha outros irmãos lá, os próprios internos da casa repartiram, né, lá eles chamam de oportunidade, enfim. E Deus falou muito comigo naquele dia. E à medida que eu ia conversando com esse meu amigo, ao mesmo tempo que eu falava para ele, na verdade eu estava falando para mim mesmo. O Espírito Santo assim me inspirou para dar palavras para ele, que na verdade também eram para mim mesmo, para o André. E agora na última, e foi sendo construído nessa palavra, e na última visita que eu fiz a ele agora na sexta-feira, foi sim exatamente a mesma coisa. A gente foi sentar para conversar, e eu já sabia que eu ia repartir alguma coisa aqui, né? Essa semana passei um pouquinho de desespero, algumas noites sem conseguir dormir direito. Mas nessa conversa com ele, ao mesmo tempo que eu falava comigo, o Espírito Santo foi ministrando, que eu falava com ele, o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração essa palavra, né? Daquilo que eu identifiquei na vida dele, mas que também se refletia em mim. E é isso que eu quero repartir com vocês hoje. Pode parecer um pouco básico o que eu vou falar, mas tem 2 coisas, né? Primeiro que eu vi alguns rostos novos, pode com certeza falar com essas pessoas, mas também, gente, eu creio que o Espírito Santo ele quer renovar verdades nos nossos corações. Tem muitas coisas que nós nos acostumamos com o tempo no Evangelho, e essas coisas elas se tornam muito normais para nós, né? Falar, sei lá, Jesus te ama. Isso pode parecer muito simples, né? Mas, apesar de ser simples, isso tem uma profundidade imensa. E se você tiver a real revelação dessa simples frase, Jesus te ama, a sua vida pode ser transformada por conta da revelação dessa frase. Então, eu quero começar falando com vocês do propósito eterno de Deus
e falar também do reino de Deus. E para começar a falar disso, eu quero ir lá no início, no Gênesis, fala assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui, irmãos, começa a história da humanidade. Lá no início, lá no Éden, Deus, ele cria o homem, o primeiro homem, ele se chamou Adão. E Deus, ao criar o homem, ele tinha um propósito na criação do homem. E esse propósito, ele se reflete hoje, até hoje, em nós. Ele se aplica a nós hoje. E qual é o propósito eterno de Deus? Romanos 8, 28 e 29 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E ele fala, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, desse texto, a gente conclui, a gente pode tirar que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos, mas não filhos de qualquer forma. Filhos parecidos com Jesus. E esse foi o propósito de Deus desde o início, quando ele criou o homem. O primeiro homem era ter uma família de muitos filhos, mas não filhos de qualquer forma. Filhos que refletissem o seu caráter, filhos que fossem parecidos com ele, filhos com qualidade. E agora a gente pode abrir em Gênesis 3, no versículo 1 mesmo, fala assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste,
maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerá pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, gente, aqui nesse momento, no momento que Adão peca, que Adão desobedece uma ordem que Deus tinha dado para eles, ele come do fruto que Deus tinha ordenado a eles que eles não comessem. Nesse momento, o pecado entrou no mundo. E assim como Deus já tinha falado com Adão, quando o pecado entrou no mundo, o que veio junto com o pecado? A morte. Porque Deus falou com Adão, ó, se você comer do fruto dessa árvore, certamente morrereis. E essa morte não é simplesmente uma morte física. Essa morte, ela é uma separação de Deus. O homem, quando ele estava ali no jardim, Adão e Eva, quando o próprio texto aqui fala, eles tinham comunhão com Deus todos os dias. Deus, ele, aqui segundo a palavra, ia ali no fim da tarde, na viração do dia, para ter um momento de comunhão com o homem. E o homem tinha livre acesso a Deus. Mas, no dia que Adão pecou, a morte entrou no mundo. E não só a morte, mas junto com o pecado de Adão, veio tudo de ruim que você possa imaginar que tem hoje no mundo, veio com o pecado de Adão. As doenças, as enfermidades, as maldições, tudo isso foi resultado do pecado de Adão. E Adão perdeu aquela semelhança que ele tinha de Deus no seu caráter. Aquilo que era mais intrínseco, mais interior a ele. Ele perdeu, ele morreu no seu espírito. Ele foi separado de Deus. E o homem deixou de ter essa vida de Deus dentro dele e passou a ser um pecador. O pecado entrou dentro do homem. O homem passou a ter uma natureza pecaminosa. E essa natureza, ela se propagou por toda a humanidade, até chegar em mim e em você agora. Os meus pais, eles não me ensinaram a pecar, mas um monte de pecado que eu já cometi na minha vida, eu cometi naturalmente, porque eu nasci com essa natureza pecaminosa caída de Adão. Mas Deus, ele não deixou o seu propósito se perder. E a solução de Deus para o homem, para a humanidade, para o pecado, se chama Jesus. Eu queria ler com vocês Romanos 5, versículo 12. Romanos 5,12 fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito
como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Isso é tremendo, maravilhoso. Jesus, irmãos, a palavra fala, lá em João capítulo 1, que ele estava no princípio com Deus. Quando Deus criou o homem, Jesus estava no princípio com Deus. E lá em João, no capítulo 1, ele fala que por meio dele todas as coisas foram criadas no céu e na terra. Por meio de Jesus, tudo foi criado. Jesus, ele era Deus, ele é Deus, e ele estava com Deus. Mas a palavra fala lá em Filipenses 2, que ele não usurpou o ser igual a Deus, ele não considerou essa posição de ser igual a Deus. Mas a palavra fala que ele se esvaziou, ele desceu lá do seu trono de glória e ele se fez homem. Vamos abrir em Filipenses 2? No versículo 6, fala assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Vamos parar aqui. Jesus, irmãos, quando ele veio, por que Jesus veio à Terra? Porque se formou um abismo entre a humanidade e Deus, com o pecado de Adão. Só que como o pecado se propagou para toda a humanidade, não existe um justo sequer aqui, desse lado da humanidade. Ninguém era capaz de pagar esse preço. Ninguém aqui, na humanidade, do nosso lado, vamos dizer assim, era capaz de refazer esse caminho de volta para Deus, porque todos pecaram. A morte chegou a todos os homens, irmãos. Jesus disse que o homem ele é escravo do pecado que ele comete. E nós, irmãos, nos tornamos escravos do pecado. Mas Jesus, ele saiu do seu trono de glória e ele veio para cá. Ele saiu do lado dele e passou para o nosso lado para reatar o caminho que leva desse lado aqui para a eternidade, para o Senhor. E Jesus, ele teve uma grande diferença de Adão. Jesus, ele não pecou. Não se encontrou pecado em Jesus, porque Jesus não carregou aquela natureza pecaminosa caída de Adão. E como a gente leu lá em Romanos 5, se pela ofensa de um só homem, de Adão, o pecado entrou no mundo, a morte reinou a todos os homens, muito mais, irmãos, em Jesus a graça se manifestou. Por isso que a palavra também fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E por que eu estou falando isso com vocês, irmãos? Eu estou falar igual o seguinte, estou dando a introdução para onde eu creio que Deus de fato quer falar conosco. Lá em João, no capítulo 1, uma das coisas que eu falei com esse meu amigo e que o Senhor tem falado no meu coração é que nós precisamos nos lembrar de quem nós somos e nós precisamos de lembrar, irmãos, daquilo que Jesus fez em nós. E se você não sabe, só lembra quem já sabe, né? Mas se você não sabe, você vai ficar sabendo agora o que Jesus fez por você e em você. João, no capítulo 1, no versículo 11, ele fala assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, o que acontece? Quando eu creio em Jesus, quando eu creio que Jesus veio como homem, esteve aqui entre nós, quando eu creio que ele não pecou, que não se encontrou nele pecado, quando eu creio
que ele levou sobre ele, na cruz, todo o meu pecado, o meu e o seu pecado. Jesus ali naquela cruz, ele tomou sobre ele todo o prejuízo que o pecado trouxe para o mundo. Ele tomou sobre ele a nossa culpa, ele tomou sobre ele as nossas enfermidades, ele tomou sobre ele as nossas maldições. Aquela maldição que veio junto com o pecado, Jesus tomou tudo sobre ele ali naquela cruz. Ele foi um para-raio e todo o pecado, toda a iniquidade do mundo recaiu sobre Jesus ali naquela cruz. E a partir do momento que você crê nisso, que você crê não somente nisso, mas que esse mesmo Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele não permaneceu morto, porque a morte não tinha poder sobre Jesus, porque ele não tinha pecado. A partir do momento que você crê nisso e que você recebe ao Senhor Jesus na sua vida, como João fala aqui, ele fala assim, ó, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você, irmão, todos nós, existe uma frase aí no mundo, né? Que todos são filhos de Deus, mas isso não é verdade. Todos nós somos criação de Deus, fomos criados por Deus. Mas filhos de Deus são aqueles que creem no Senhor Jesus e que o recebem. E a partir do momento que você crê e recebe, aconteceu algo dentro de você. A vida de Deus que tinha se perdido lá em Adão, a vida de Deus que habitava dentro do homem, isso foi restaurado. O propósito de Deus de ter uma família de muitos filhos, a imagem de Jesus, ele foi, podemos dizer assim, interrompido com o pecado do homem, com o pecado de Adão. Mas ele foi restaurado em Jesus. Porque a partir de Jesus, irmãos, a vida de Deus, hoje, ela pode habitar dentro de mim e dentro de você. Se eu recebo Jesus na minha vida, se eu creio e recebo Ele como Senhor, a palavra fala que eu recebo o poder de ser filho de Deus. Eu fui adotado como filho pelo Senhor. E não só isso, mas a palavra fala que eu sou uma nova criatura, uma nova pessoa. Eu passo a ser participante da natureza divina, da natureza de Deus. A vida de Deus veio habitar dentro de mim, dentro de você, se você recebeu e creu no Senhor Jesus. E muitas vezes isso é algo muito maravilhoso, gente. Isso, a partir de Jesus, nós temos a restauração, o perdão dos pecados, irmãos. Nós não precisamos mais viver debaixo de um jugo de perdição, de pecado, de morte, de maldição, porque Jesus, ele abriu o caminho. A palavra fala que quando Jesus se entregou na cruz, o véu que separava o lugar santo dos santos, que era onde os homens tinham ali a comunhão com Deus, mas cheio de regras, cheio de parâmetros a serem seguidos, só podia ser um sacerdote de tempos em tempos, e tinha toda uma estrutura, algumas regras a serem seguidas. Mas a palavra fala que quando Jesus morreu na cruz, irmão, e entregou o Espírito dele, que ele falou, está consumado, esse véu se rasgou de alto a baixo, irmãos, e nós temos acesso ao Santo dos Santos, nós temos acesso à presença de Deus, não importa se você é o maior pecador do mundo, se você já fez e aconteceu, não importa. Em Jesus você tem o perdão dos seus pecados, em Jesus você pode ser uma nova criatura, em Jesus você pode ser uma nova pessoa. Por causa do sangue de Jesus que foi derramado ali naquela cruz, todos nós, sem exceção, temos livre acesso a Deus, podemos chamar a Deus de Pai. Você, o ser mais poderoso desse universo, o ser que criou todas as coisas, tudo que há no céu, na terra, debaixo da terra, você pode chamar Ele de Pai. Isso aconteceu comigo e isso que aconteceu com você. E eu quero já deixar isso com você também. Eu não sei qual é a situação que você vive hoje, irmão, mas eu quero te lembrar essas coisas. A palavra fala, quero trazer à memória o que me dá esperança. Nós fomos resgatados, irmãos, nós somos filhos de Deus. A palavra fala
em Romanos 8, no versículo 11, ele fala assim, que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele vai vivificar o nosso corpo mortal. Sabe o que isso significa, irmão? Jesus, ele não permaneceu morto lá na sepultura. A palavra fala que ao terceiro dia, Deus, o Pai, ressuscitou Jesus. Jesus foi ressuscitado, apareceu aos seus discípulos e depois ele foi exaltado, ele foi recebido com glória nos céus. E o mesmo Espírito, irmãos, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, sabe onde ele habita agora? Dentro de você, dentro de mim, dentro de você, irmãos. O Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele vivifica o nosso corpo mortal, irmãos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele vivifica a sua vida, irmão. Ele está presente dentro de você. Amém? Mas não parou por aí. Jesus, ele foi exaltado, ele foi recebido em glória nos céus. Em Apocalipse 5, aqui João, ele teve uma revelação da parte de Deus sobre o fim dos tempos. E o fim dos existem muitas pessoas que falam, né? Mas já falam que é um fim dos tempos desde que eu nasci, desde a época da minha avó. Mas isso, gente, é porque a partir de Jesus se iniciou o final dos tempos. Em Jesus foi feita uma nova aliança. E a partir de Jesus tem início o final dos tempos. E João, ele tem uma visão do trono de Deus, ele tem essa revelação. E ele fala assim, no capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Esse cordeiro é Jesus. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que neles há, estavam dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Jesus, irmãos, ele foi exaltado
ele foi recebido em glória nos céus. Jesus falou lá com os seus discípulos, em Mateus 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E esse Jesus, irmãos, ele está presente entre nós. Ele falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Você tem noção do que é isso, irmãos? A maior autoridade desse universo está presente aqui, entre nós. Amém? E em Jesus, como eu falei, o propósito de Deus, ele foi restaurado. Porque em Jesus, irmãos, eu e você podemos ser semelhantes a Jesus. É um processo, não significa que eu recebia Jesus e agora eu já estou pronto. Se fosse assim, a gente já se batizava e subia direto, né? Mas Provérbios fala que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, ela vai brilhando a cada dia até esse dia perfeito. O sol, ela vai brilhando até esse dia perfeito. O sol, quando ele nasce de manhã, ele já não nasce lá no sol de meio-dia, apesar que aqui no Rio de Janeiro às vezes parece, né? Mas ele nasce ali baixinho, fraquinho, vai aumentando até ser um sol de meio-dia. E assim somos nós, irmãos. Nós estamos numa caminhada. Eu estou vendo o Will Bronson ali. Na época que ele me dava mais confiança, entendeu? Que eu ia na casa dele. Mas teve uma coisa, uma vez que eu aprendi com o William, que isso me marcou. O William falou sobre a nossa caminhada com o Senhor Jesus. E eu lembro que ele, se não me engano, estava falando daquele texto de Hebreus, para a gente se desatar de todo pecado, de todo peso, nos livrar de todo embaraço e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E eu lembro que o William falou que a nossa corrida aqui na Terra, a nossa caminhada, ela se assemelha com uma corrida, com uma maratona de longa distância. É isso, né? E essa maratona, ela se assemelha mais ainda a uma maratona, aquelas corridas de longa distância, mas com barreiras. Aqueles obstáculos que você tem que ir pulando. Porque na nossa caminhada é importante a constância e você vencer os obstáculos que vêm pela frente. E nessa caminhada, irmãos, mesmo recebendo dessa vida, de tudo isso aqui que eu já falei com vocês, existem algumas coisas que podem impedir a nossa caminhada para encontrar o Senhor Jesus. E eu quero falar com vocês agora, abrir em Lucas 14, no versículo 31. E aqui eu chego, acredito, no centro daquilo que o Senhor quer falar conosco. Lucas 14, 31 fala: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Qual é a nossa resposta, irmãos, a esse plano incrível de Deus pela humanidade? Deus, ele tem um plano perfeito. É a música que fala isso, né? Um plano que ele vai de eternidade a eternidade. E nós estamos inseridos nesse plano. Mas qual é a resposta que eu e você temos que ter dentro desse plano em relação a toda essa história que Deus arquitetou? Aqui nesse texto, Jesus que está falando isso daqui, ele parece ser um pouco desconexo. Ele fala, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. E ele fala, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Parece não ter ligação uma coisa com a outra, né? Mas a verdade, irmãos,
é que Jesus usou essa figura para nos falar o seguinte. Aqui nesse texto, nós somos esse rei que tem 10.000 soldados. E Jesus, ele é o rei que tem 20.000 soldados. E ele fala, qual é o rei que tem 10.000, que ele indo combater o outro rei que tem 20.000, ele não calcula antes se ele pode vencer. E ele fala, se ele vê que ele não pode vencer, caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. É um termo de guerra que se chama rendição. Você se rende. E ele fala, todo aquele que não renuncia a tudo contém não pode ser meu discípulo. Sabe por que Jesus falou isso, irmãos? Como eu falei, ele é esse rei que tem 10.000 soldados. Nós somos esse rei que tem 20... Desculpa, ao contrário. Nós somos o rei que tem 10.000, ele é o rei que tem 20.000 soldados. Lá no pecado de Adão, irmãos, quando Adão pecou, Adão, ele estabeleceu o próprio reino dele, vamos dizer assim. A raiz do pecado do homem foi o orgulho e a independência. Foi olhar para o que Deus falou e não considerar importante, e falar, não, eu posso fazer o que eu quero. Então, Adão deixou de estar debaixo do reino de Deus, das ordens de Deus, do senhorio de Deus, e ele passou a estabelecer o seu próprio reino. E assim foi por toda a humanidade. A natureza pecaminosa nossa, a raiz, a essência dela é a independência, é o orgulho, é achar que eu posso fazer as coisas sozinho, do meu jeito, que eu não preciso de Deus. Nisso consiste a raiz pecaminosa do homem, caída de Adão. E isso tem se multiplicado e vai se multiplicar ainda mais no mundo hoje. Nos dias que a gente vive, que são os últimos dias dos últimos dias. Mas Jesus, quando ele veio, a pregação de Jesus, irmãos, ela era muito simples. Às vezes a gente fica tentando arquitetar planos de evangelizar e falar, mas Jesus, ele só falava assim, ó, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa era a pregação de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o que acontece, irmãos? Quando esse reino chega a nós, você hoje, se você não conheceu, você se tornou conhecedor dessa palavra, desse reino de Deus. Quando esse reino chega a nós, isso implica em uma resposta nossa. Isso implica no nosso arrependimento, no arrependimento do nosso próprio reino, no arrependimento de fazer as nossas próprias vontades, no arrependimento da nossa independência que tem a sua raiz lá em Adão, no pecado de Adão. Quando o reino de Deus, ele chega a nós, ele vem a nós, isso implica no nosso arrependimento, isso implica em mudança de atitude, isso implica, irmãos, em eu não fazer mais a minha vontade, nem andar mais guiado pelos meus desejos, pela minha natureza pecaminosa. Mas agora eu vou andar mediante a nova natureza, a nova criatura que eu sou filho de Deus. Mas, muitas vezes, não sei se vocês são assim, mas eu sou. Mesmo recebendo isso tudo, irmãos, muitas vezes nós ainda queremos governar a nossa vida, nós ainda queremos fazer a nossa própria vontade. Só que nisso, irmãos, a verdade é que nós estamos assim cometendo uma verdadeira loucura. Isso é você ir com um exército de 10.000 querendo enfrentar alguém que vem contra você com 20.000. Por isso que Jesus falou isso. Quando o reino de Deus chega a você, chega a mim, a nossa resposta tem que ser rendição, tem que ser se render. Por isso que Jesus fala, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Para ser discípulo de Jesus, e discípulo, irmãos, é aquele que segue alguém, um mestre, que o ensina. Para ser discípulo de Jesus, a gente precisa abrir mão de tudo, da nossa vida, da nossa independência, do nosso orgulho. Nós precisamos nos rendermos. Essa aqui é uma luta que a gente precisa perder. Essa é uma luta que a gente não pode ganhar. Essa aqui é uma luta que a gente precisa perder.
a gente precisa se render a esse reino de Deus. E eu quero falar uma coisa também para vocês. Esse reino, irmãos, ele vai ser estabelecido. Isso é fato. Quer a gente se entregue, se renda a esse reino ou não, esse reino vai ser estabelecido sobre a terra. Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Isso está escrito, irmãos. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus vai voltar para nos buscar. E Jesus vai estabelecer o seu reino sobre a terra. A palavra fala, João fala mesmo em Apocalipse, que ele viu a nova Jerusalém descendo dos céus. E ele viu novos céus e nova terra. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Deus, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, todo sofrimento que a gente passou aqui na terra será enxugado. Esse reino vai ser estabelecido, irmãos. E esse reino, ele é infinitamente mais forte do que nós. Muito mais forte, irmãos. E muitas vezes a gente quer competir com esse reino. Nós insistimos em viver de acordo com a nossa vontade. Nós insistimos em viver de acordo com a nossa natureza pecaminosa, praticando as mesmas coisas, tendo a mesma prática, governando a nossa vida, tomando nossas decisões, independentes de Deus. Mas os maiores prejudicados nessa história somos nós mesmos, somos eu e você. E a minha conversa com esse meu amigo, ela girou em torno disso. Eu vi essas coisas, né, nele e vi que, na verdade, ele entrava num círculo vicioso. Por quê? Ele caía e a queda ela traz consequências, né? E ele via a vida dele se atrasando, se perdendo. Ele perdeu o emprego. Ele estava muito perto de se formar na engenharia, também se perdeu nisso. E, enfim, perde várias coisas, né? Isso talvez seja até o que tem menos importância nessa história. Mas, quando ele vê as coisas, as consequências, as coisas que ele perde, no momento que ele cai, ele vai, busca ajuda, não, vou mudar. Mas aí ele vê o que ele perdeu, ele fica ansioso e ele volta o controle para ele. Toma o controle de volta. E aí quer sair da casa de recuperação, quer voltar a trabalhar e no primeiro salário já se enfia de novo no buraco. Mas eu também sou assim. Eu tenho sido assim que o Senhor me mostrou. Não com essa dificuldade, mas a palavra fala que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. E você estabelecer o seu próprio reino não está relacionado a um pecado escandaloso. Mas se você fizer a sua vontade, se você for independente, você está estabelecendo o seu próprio reino. Então, irmãos, a palavra de Deus para nós hoje, que eu creio, é rendição. E eu quero terminar falando uma última coisa. Nós, isso é muito importante também, nós, eu e você, nós somos totalmente incapazes de fazer a vontade de Deus pela nossa própria força, por essa carne. Eu tenho mais osso do que carne, mas esse corpo aqui, irmãos, ele é fraco, a nossa carne é fraca. Na verdade, ela é muito forte para fazer as vontades dela, isso é fato. Agora, para fazer a vontade de Deus, a carne ela é fraca. E nenhum de nós, irmãos, consegue viver a vontade de Deus tentando fazer na carne. Isso é importante por quê? Talvez a gente olhe, né, para os homens assim, de referência, Cidinho, o Ziel, o Luciano, o Franco, e você coloca ele num patamar inalcançável, talvez. Mas a verdade, irmãos, que o segredo está justamente no contrário. O segredo está em você reconhecer a sua miséria, irmãos. Olha, eu posso falar que eu estou falando aqui com vocês, irmãos, isso é, meu Deus do céu, isso é a graça de Deus superabundante, porque, irmãos, de verdade, eu sei que eu não tenho nada de bom dentro de mim, irmãos. Se eu tenho alguma coisa de boa para passar para vocês, não vem de mim, irmãos, isso vem de Deus. Se não fosse a presença de Deus na minha vida, se não fosse
essa natureza, essa nova natureza que está habitando, o Espírito Santo, a vida de Deus habitando dentro de mim, me fazendo a imagem de Jesus, irmãos, e não é falsa modéstia, eu seria o pior aqui desse lugar. Foi isso que eu falei com meu amigo. Falei, cara, se não fosse a presença de Deus na minha vida, eu ia ser pior do que todo mundo aqui nessa casa de recuperação, cara. O segredo, irmãos, não está em nós. O segredo está em você reconhecer quem você é. Eu gosto muito de uma parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano. E eu não vou abrir, mas Jesus fala assim, que chegou lá diante do templo um fariseu e um publicano. E naquela época, aos olhos da sociedade, o fariseu era aquele cara religioso, era aquele cara assim certinho, sabe? Padrão. Já o publicano não. O publicano era aquele cara assim que, aos olhos da sociedade, era um pecador, um cara sujo. E Jesus fala que os dois se achegaram lá diante do templo, que era o lugar de adoração lá na época. E o fariseu entrou e falou, Senhor, obrigado porque eu não sou igual esse publicano aqui, esse pecador. Obrigado porque eu entrego meu dízimo certinho, porque eu sou um cara legal. E já o publicano, ele não se achou digno de entrar. Ele ficou do lado de fora e ele, ajoelhado, ele batia no peito e falava, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, eu não sou digno de entrar. E entrar como referência, assim, você pensa na presença de Deus, né? E Jesus fala, irmão, que naquele dia, quem alcançou a salvação foi o publicano, não foi o fariseu. Mas isso não significa também que a gente pode viver uma vida desregrada. A graça não é um passaporte para você viver no pecado. A graça é uma capacitação para você se parecer com Jesus, a cada dia. E a nossa resposta, irmãos, a esse reino deve ser essa rendição. E isso que Deus tem falado comigo, é nesse caminho que Deus tem me guiado, e eu quero me render a esse reino. Eu quero parar de lutar contra Deus, quero parar de fazer as minhas vontades, quero tomar a minha cruz, quero renunciar à minha própria vida. Jesus falou assim, ó, aquele que quiser perder a sua vida, primeiro ele fala, aquele que quiser achar a sua vida, vai perder. Mas aquele que quiser perder a sua vida por amor de mim, vai achar. Parece outra frase meio contraditória, né? Mas o que Jesus falou, irmãos? Aquele que quiser ganhar a sua vida, aquele que quiser fazer suas vontades, satisfazer os seus prazeres, ele vai perder. No final das contas, no final da história, ele vai perder a vida dele. Mas aquele que quiser perder a sua vida, renunciar à sua vida, renunciar a tudo quanto possui, para ser um discípulo de Jesus, esse vai achar a verdadeira vida. E é isso que eu quero. Amém? Sei que eu sou completamente incapaz, mas eu confio na graça que existe no Senhor. Amém? A gente pode orar? Mas eu quero fazer um convite para vocês, hoje que estão aqui, eu creio que Deus está falando conosco. Deus está nos chamando de volta para Ele. Isso é uma coisa que a gente precisa entender também, gente. Nós não precisamos de mais nada. A única coisa que nós precisamos é do reino de Deus, é da presença de Deus sobre nós. Quando a gente não vive debaixo desse reino, a grande verdade, irmãos, é que nós carregamos fardos pesados. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu quis fazer minha vontade, irmãos, eu só quebrei a cara. Não sei se com vocês foi assim, mas comigo, irmãos. Toda vez que eu quis fazer a minha vontade, eu quebrei a minha cara. E nós carregamos fardos pesados, irmãos, desnecessariamente. Nós nos preocupamos com coisas desnecessárias, irmãos. Tudo que nós precisamos, a única coisa que nós precisamos é da presença de Deus. Tudo na nossa vida deve girar em torno da presença de Deus, deve girar em torno do senhorio de Jesus, deve girar em torno dessa revelação que Jesus é o Senhor, que Ele é exaltado. Amém? Eu não sei se você se vê nessa situação. Talvez
você seja como eu, né? Já conhece a palavra, mas já tem uma vida com o Senhor, já conhece o Senhor, mas o Senhor está te chamando para render tudo, de novo, ainda que seja de novo. E eu quero te convidar para você vir morrer comigo. Venha morrer comigo, venha se render. Se você quiser, você vem aqui na frente, a gente vai orar junto. E se você também entendeu isso hoje, você nunca tinha ouvido sobre Jesus, sobre o reino de Deus. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, e hoje você quer se render, você entendeu, você quer se render a esse reino, você vem também entregar a sua vida para Jesus. A gente vai cantar essa música. Enquanto essa música a gente canta, você tá livre para vir aqui. Amém? Você pode orar aí no seu lugar. Você que está aqui na frente, continua orando. Continua se rendendo, se entregando ao Senhor. Oh, Senhor, Tu estás nesse lugar, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Senhor, nesse lugar, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Senhor, não só nessas 4 paredes, Senhor. Aqui nesse cinema, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor, no nosso coração, Senhor. Tu és bem-vindo na Tua casa, Senhor, que somos nós, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Senhor Jesus. Toma, Senhor, o Teu lugar, Senhor, hoje, Senhor. Senhor, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós, Senhor, queremos parar de lutar, Senhor. Nós queremos, Senhor, parar de tentar fazer, Senhor, a nossa própria vontade, Senhor. Nós abrimos, Senhor, mão de tudo, Senhor, hoje, Senhor. E nós entregamos tudo a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor Jesus. E que o Teu Espírito, Senhor Santo, venha nos vivificar, Senhor, nessa hora, Pai. Senhor, vem queimar essa oferta aqui, Senhor, em nome de Jesus. Vem queimar esse sacrifício, Senhor, com Teu fogo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Espírito que vivificou, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivifique o Teu corpo mortal nessa hora. Em nome de Jesus, vivifique o nosso corpo mortal nessa hora, Senhor. Que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Cheios da Tua presença, Senhor. Venha, Senhor, o Teu reino sobre nós, Senhor. Seja feita a Tua vontade, Senhor, em nós, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Assim como ela é feita nos céus, Senhor. Que se faça assim, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.